Você já percebeu como um Pokémon quase nunca explica tudo? Quando eu era mais novo, eu ficava completamente obcecado com certos mistérios. A origem do Zunon em Pokémon 3, a estátua que parecia uma fusão de Dialga e Palkia em Pokémon Diamond e Pearl, o dragão original em Black e White, ou o que era aquela pedra branca em Moss Deep City. A real é que quando a gente para pra pensar, Pokémon sempre teve buracos. Desde os primeiros jogos, se você parar pra lembrar, o Tenente Surge cita uma guerra que existiu em algum momento, e nunca mais falam sobre isso. E acho que é até natural que a gente sempre tente preencher, que a gente elabore teorias com informações que temos, sejam elas rasas ou não. Mas aí entra uma pergunta que me pegou de verdade esses dias quando eu tava scrollando o YouTube, vendo o que meus colegas andam fazendo. Tem muita gente explicando essas lacunas, tem muita gente transformando suposição em resposta. E em contraparte, sempre aparece alguém dizendo: ah, mas isso aí é só achismo. Ah, mas isso aí é forçar a teoria. Ah, mas isso aí não é oficial. E tudo isso meio que me fez pensar: se Pokémon deixa uma lacuna, é errado a gente tentar preencher? E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Ok, bora ser sincero. Boa parte dos criadores de hoje em dia são gigantes porque começaram exatamente aí, explicando o que Pokémon nunca explicou, pegando informações com pontas soltas e teorizando em cima para gerar um conteúdo novo. Conteúdo esse que, não me entenda errado, às vezes é bom. Tão bom que a gente passa até levar eles como verdade também. Só que existe uma linha tênue aí. Porque teoria é uma coisa, headcanon é outra. Mas vamos por partes, que eu sei que nesse momento você deve ter ficado confuso, já que dá pra confundir um com o outro. Teoria parte de evidência. Pode ser pouca, pode ser fragmentada, mas existe. Você conecta pontos, cruza Pokédex, observa a arquitetura de região, diálogos, mitologia interna. Foi assim que muita gente começou a discutir o conflito entre ideais e verdade em Unova, antes mesmo da confirmação oficial. Foi assim que a comunidade construiu expectativas sobre Kalos em Legends EA depois das pistas deixadas em Pokémon XY. Headcanon é mais pessoal. É quando você sabe que não tá no material oficial, mas você escolhe acreditar porque aquilo enriquece a sua experiência. Eu imagino que tal personagem fez isso. Eu gosto de pensar que tal personagem tem essa origem. Não é uma tentativa de provar, é uma forma de viver o universo. O problema começa quando o achismo se veste de verdade. Quando alguém pega uma lacuna e diz, é isso, e não pode ser. E aí você se questiona, parece que você tá atacando a pessoa, quando na real você só tá defendendo a ideia que Pokémon sempre foi um universo aberto. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque Pokémon nunca foi um mundo fechado. Desde Kanto, a sensação sempre foi de que existia mais coisa acontecendo lá fora. Sempre foi dito que existia um mundo Pokémon. Com a chegada de Johto, o passado dessa região do mundo foi expandida. Hoenn trouxe a mitologia ancestral, Sinnoh aprofundou a criação do universo, e Unova questionou moralmente o próprio conceito de capturar Pokémon. E agora, até em Pokémon Legends EA, a proposta continua sendo revisitar, reinterpretar, construir, e principalmente reinterpretar e construir com elementos que foram adicionados posteriormente. É dito que após XY, Zygarde foi pra Alola, que conheceu sobre os imóveis lá, e etc, etc. O ponto é, a franquia vive de lacunas, mas lacuna não é ausência. É um espaço para o jogador imaginar, um espaço para que o criador possa teorizar, um espaço para que a gente possa estar aqui discutindo horas e horas sobre algo que no fim ninguém vai ter certeza. Então eu pergunto de novo, eu sei, mas é errado preencher? Esse é o tipo de pergunta que eu gosto de trazer aqui no canal. O Papo Monstro sempre aborda Pokémon trazendo assuntos para o campo da filosofia, psicologia e às vezes imaginação e teorias. Então, se esse tipo de conteúdo mais cabeçudo te agrada, considere se inscrever aqui no canal e fazer parte do exército de monstros. E pra você que já é inscrito, deixa o like, comenta aí qualquer coisa pra ajudar a gente no engajamento e o YouTube saber que o conteúdo precisa chegar em mais pessoas. Se em algum momento a franquia perguntasse para os fãs se eles querem todas as respostas do universo Pokémon,
Ainda que eu saiba que muita gente diria sim, provavelmente você também respondeu que sim, eu fico meio dividido nisso. Mas Dutra, como é que você pode ficar dividido nisso? É a verdade, são todas as respostas. E eu sei. E sendo bem honesto, eu gosto de lore explicada. Eu gosto quando o jogo assume responsabilidade narrativa, que ele bate o martelo, é isso daqui. Quando chega a Sinnoh e organiza a sua cosmogonia em Pokémon Diamond Pearl e coloca Arceus de Alga e Palkia numa hierarquia quase mitológica, pra não dizer religiosa, eu vibro! Quando o Unova decide discutir verdades e ideais de uma forma explícita em Pokémon Black e White, eu respeito demais! Porque ali não é só monstrinho bonito, aquilo ali também é um conceito. É um posicionamento que a franquia optou por falar. Eu consumiria fácil um livro oficial explicando toda a mitologia do universo Pokémon. Uma linha do tempo fechadinha, origens das regiões, conflitos históricos, explicação definitiva sobre o dragão original. Eu leria isso como quem tá lendo uma enciclopédia, ainda que ninguém mais leia a enciclopédia hoje em dia. Só que, ao mesmo tempo, se explicarem tudo, alguma coisa morre. Não o jogo, não a franquia, mas aquela sensação de... e se? Que soa como uma esperança, sabe? Eu vou tentar explicar melhor, porque existe um motivo psicológico pra isso. No último vídeo eu falei sobre reforço intermitente, o card tá aqui na descrição pra caso você queira assistir, mas em resumo, é aquele mecanismo onde a incerteza mantém o interesse vivo. Quando algo não tá completamente resolvido, o nosso cérebro continua voltando pra aquilo. Ele quer fechar o ciclo, ele quer completar o padrão. Mistério gera curiosidade, curiosidade gera pensamento, e pensamento gera apego e, consequentemente, ao mistério de novo. Existe um conceito na psicologia chamado efeito Zeigarnik, que basicamente ele diz que a nossa mente tende a lembrar muito mais de tarefas inacabadas do que das concluídas. Quando algo fica aberto, quando um ciclo não é fechado completamente, o cérebro continua voltando para aquilo, tentando resolver. É quase como se a história estivesse rodando em segundo plano dentro da nossa cabeça. E olha como isso conversa perfeitamente com o Pokémon. O dragão original nunca foi mostrado. A guerra mencionada por Surge foi esquecida. A estátua ambígua, a Pokédex que contradiz a própria lógica do mundo. Nada disso fecha completamente. E justamente por não fechar, ela se mantém viva até hoje. Quando tudo é explicado, o ciclo termina inevitavelmente. Mas isso acaba nem sendo o maior problema, uma vez que talvez o maior problema que isso gere seja a limitação que a franquia aplique a si mesma com tudo isso. E nesse caso, acaba sendo até impossível não mencionar Digimon como um bom exemplo. Porque, ao contrário de Pokémon, que é conhecida por explicar de menos, Digimon explicou tanto seu universo que chegou um momento em que ele se embolou na própria lore. E ela acabou cheia de furos. Ah, mas é porque cada um pode ter sua própria interpretação quando trabalha com a obra. Ah, mas é porque esse é o universo tananã. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu acho bem legal que o canal Quadrinhos na Sarjeta bate bastante nessa tecla também. E praticamente serve pra tudo. Quando a resposta pra algo apela pra multiverso, é porque já virou bagunça. Enquanto eu pensava sobre os bens e males que explicar lores e mistérios poderia trazer, eu tive um insight muito louco com relação à era em que a gente se encontra. Eu tava me dando conta que hoje em dia a gente meio que já sabe tudo o que esperar nos jogos, ao menos de uma forma parcial, né? Digo, sempre antes de sair um jogo oficialmente, a gente já tem acesso ao conteúdo, seja por vazamentos ou datamines. E eu nem julgo quem vai atrás, eu acho que eu sou um dos primeiros a ir lá olhar quando tem alguma coisa. Não tem muito pra onde correr, a curiosidade fala bem alto. O Teralic deixou isso muito escancarado. O maior vazamento da história de Pokémon foi consumido por milhares, se não milhões de pessoas. E ainda que a gente tenha lá se deliciado com os sprites betas e ideias descartadas dos jogos antigos, os supostos ventos e ondas, agora não tão supostas, né, Gênio? Já que você tá gravando o vídeo depois que o anúncio do jogo já foi feito. São o que a comunidade mais busca saber sobre algo novo, ainda que antes da hora.
A internet com certeza muda a forma como a gente aproveita e até consome a franquia. Quando começaram os vazamentos de Pokémon Scarlet Violet... Ah, caralho, tá certo isso, velho? Tem 4 anos, velho, que esse jogo saiu. O mistério técnico ainda existia. A gente sabia que tinha coisa escondida dentro dos jogos que não nos foi mostrado de cara. Mas a gente já sabia, por exemplo, que o Pachyrant existia. A gente já sabia o nome, já sabia o tipo, sabia que ele ia aparecer em algum momento. E quando a gente finalmente encontrou ele, não foi surpresa, foi só confirmação. E que fique bem claro que isso não invalida a diversão, tá? É legal ver a galera dançando com aquela música bizarra que fica tocando, a história se desenrolando mais, porém, inegavelmente isso muda tudo. Porque o mistério por si só não depende da ignorância total. Na verdade, é preciso ter uma coisinha ali pra servir como uma fagulha e acender ele. O problema do vazamento não é saber demais, é saber antes da hora. A internet acelerou o tempo da revelação, ela tirou da obra o controle do ritmo. E Pokémon sempre trabalhou muito com ritmo. É só, por exemplo, jogar um jogo sem fast forward, que isso... vira isso. É bem melhor, né? Desde a sensação de entrar numa caverna sem saber o que tem lá dentro, até aquele lendário que você descobre por acidente no pós-game. Quando isso é substituído por eu já vi no Twitter, a jornada muda. E aí entra um ponto perigoso. Expectativa é muito mais prazerosa do que a resposta. Enquanto você está especulando, tudo pode ser perfeito. O dragão original pode ser exatamente como você imaginou. A estátua estranha ela pode esconder um segredo gigantesco. O Pokémon oculto pode ser revolucionário. Na sua cabeça ele já é. Mas quando a resposta chega, ela é concreta. Ela tem limite, ela tem forma. Ela não pode mais ser tudo. Ela é uma coisa só. E talvez seja por isso que especular é tão viciante. Porque na especulação você nunca perde. Você vive na versão idealizada. A realidade só entra quando a revelação acontece. Eu acho que esses dias eu tava vendo um vídeo do Kaká que ele tava falando sobre um Legend se passando em Unova. E como seria legal se o dragão original não aparecesse. E a princípio eu fiquei... Peraí, man, que besteira isso aí, velho. Ia ser muito da hora se ele aparecesse. Mas aí o pensamento vai esfriando e ganhando forma. Eu tenho pra mim que pensamento é que nem uma joia bruta, sabe? Você tem um valor enorme nela, mas é só quando você vai polindo que ela realmente fica espetacular. Então, às vezes, é legal pensar, guardar a ideia pra si, trabalhar nela e só depois expor. E aí, nisso, eu até concordo com o Kaká. Se ele não aparecer, ia ser ainda mais legal. Não por meme, eu acho isso uma bobagem, mas porque ia manter o imaginário vivo. Eu acho bacana que eu trabalho fazendo ilustração de Pokémon e já de algumas vezes me pediram pra fazer esse dragão original. E toda vez eu tenho que ficar pensando em algo novo, algo diferente, isso acaba sendo bem divertido. E aí eu começo a organizar isso de uma forma menos passional e mais estrutural. As lacunas não são parte da fundação de Pokémon. A franquia sobreviveria sem elas. Se você analisar friamente, Pokémon se sustenta em 3 pilares muito sólidos. O design de criaturas, um dos sistemas de character design mais eficientes já criados na indústria. Cada geração carrega dezenas de novas espécies com silhuetas reconhecíveis, arquétipos claros e o potencial mercadológico gigantesco. Você pode até dizer que tá ruim, que tá feio, mas as pessoas compram. Um loop de gameplay competitivo, captura, treinamento, batalha, um meta em constante renovação. Isso mantém um VGC e um TCG vivos, independente de narrativa profunda, e uma força de marca e distribuição de multimídia. Animes, cartas, filmes, spin-offs, eventos. Pokémon não depende exclusivamente da construção do mundo dele para existir. Ou seja, estruturalmente ele funciona. Mas funcionar não é o mesmo que engajar profundamente. E eu acho interessante que toda vez que eu penso em fazer um vídeo, eu costumo mandar mensagens para amigos e conversar com eles sobre o assunto para saber se faz sentido o que eu tô pensando, se é loucura da minha cabeça, e se for que pelo menos eu não sou maluco sozinho. E nisso eu tava conversando com o Diogo e ele me falou uma coisa bem interessante. Você pode arrancar os diálogos de um jogo, tirar a história, os mistérios que ela carrega com ela,
de fato, existe o meme de que Pokémon é um jogo que você consegue zerar somente apertando A, mas nesse caso, a gente também pode dizer que é possível jogar The Last of Us pulando todas as cenas. Funciona, dá pra fazer, mas você perderia o ponto mais forte que ela tem, que é a história. Que, não entenda errado, muitas vezes contada cheia de buracos de uma forma proposital. No caso de Pokémon, as lacunas funcionam como arquitetura de participação. Elas criam espaço interpretativo, e isso gera 3 efeitos concretos. O primeiro é o estímulo cognitivo contínuo. Quando alguém não está completamente fechado, o cérebro tenta buscar padrões e completar lacunas. Isso aumenta o tempo de engajamento mental com a obra fora do jogo. A pessoa continua pensando nela. Eu acho que isso ficou muito marcado quando o ZA foi anunciado. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a falar que não ia ter forma regional para os iniciais e que a novidade ia ser mega. E a galera me xingou, disse que eu era burro porque estavam buscando um padrão. Ah, se Typhlosion teve, então Meganium e Feraligatr também vão ter. O segundo é a produção de comunidade. Teorias, debates, vídeos, fóruns. Uma narrativa completamente fechada reduz o espaço de discussão. Uma narrativa com pontos em aberto incentiva a interpretação coletiva. E por fim, a longevidade temática. Mistérios não resolvidos funcionam como a reserva narrativa. Eles podem ser revisitados em remakes, continuações ou até novos contextos, mantendo a relevância histórica entre as gerações. Não à toa, o selo Legend está bebendo 100% dessa fonte. Isso aí não é emoção não, amigão. Isso aí é estratégia de retenção cultural e eles sabem bem o que eles estão fazendo. Pokémon poderia abandonar completamente mistérios e focar apenas em mecânicas de criaturas? Poderia. Não à toa a gente tá vendo aí, velho. Pokémon Champions tá vindo aí pra ser o palco do VGC se vingar. E provavelmente vai. Mas perderia uma camada de profundidade que sustenta canais como o meu, por exemplo. Debates como o que temos com amigos. E o interesse de quem ama explorar mais do que só apertar. As lacunas de Pokémon não seguram tudo, mas elas ampliam o valor percebido da construção. Elas aumentam a densidade simbólica do universo. E quanto maior a densidade simbólica de uma obra, é maior a probabilidade dela continuar relevante ao longo do tempo. Porque sempre há algo para revisitar, reinterpretar ou reconstruir. Então, retomando ao início da nossa discussão, eu acho interessante reformular a pergunta. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido se é errado alguém preencher uma lacuna de Pokémon criando teoria. Talvez a pergunta correta seja: em que momento a teoria deixa de ser uma hipótese e passa a ser tratada como um fato? Quando o Pokémon deixa algo em aberto, ele não está necessariamente falhando. Muitas vezes ele está sugerindo, ele está entregando fragmentos, um diálogo solto, uma descrição de Pokédex ambígua, um evento histórico mencionado de passagem. Isso é informação incompleta, e informação incompleta ativa a participação. E por essas frestas que a franquia deixa em aberto, entram vídeos, fóruns, discussões, hacker rooms, fanarts, interpretações. A comunidade não apenas consome Pokémon, ela co-constrói, não sei se essa palavra de fato existe, significados em cima dele. Claro, às vezes a gente exagera, às vezes a gente viaja longe demais, às vezes a gente cria conexões que provavelmente nunca nem foram pensadas pela Game Freak. Mas faz parte do processo criativo coletivo. Toda obra que deixa espaço para interpretação corre esse risco. E, honestamente, eu não acho isso errado. Errado é esquecer que é interpretação. O problema não é preencher uma lacuna, o problema é pintar a parede inteira e depois jurar que ela sempre foi daquela cor. É dizer que o disparo da arma definitiva gerou o dia mais escuro e que caiu em Paldea criando a cratera da Área Zero. E quem discordar é burro. Quando uma teoria passa a ser defendida como uma verdade absoluta, principalmente sem base suficiente, ela deixa de ser um exercício criativo, uma brincadeira saudável e vira desinformação. E aí sim a coisa começa a ficar torta. Principalmente hoje, onde uma afirmação dita no seu WhatsApp ou Instagram com convicção pode virar fato em uma questão de dias. E ok, falando de Pokémon é tranquilo. Mas e se for outro assunto mais sério? Agora, uma teoria assumida como teoria? Isso é até saudável, porque no fim das contas Pokémon nunca foi só o que tá escrito no roteiro oficial. Ele é também o que cada jogador viveu com a sua equipe.
O que cada fã imaginou sobre aquele lendário misterioso, o que cada criador de conteúdo interpretou a partir de um detalhe esquecido. Existe o texto oficial e existe o texto expandido pela comunidade. E a força da franquia é justamente a existência dos dois. Se a gente parar pra pensar, talvez seja por isso que, mesmo com decisões questionáveis, mesmo com gerações que dividem opinião, mesmo quando a gente reclama, a gente continua aqui, continua discutindo, continua errando previsões, continua acertando uma coisa ou outra, continua preenchendo espaços. Porque Pokémon não é legal por explicar tudo. Ele é legal porque nunca explicou o suficiente pra encerrar uma conversa. Não esquece do like, se inscrever no canal e valeu!